11h49. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da reforma política. Nós estamos recebendo aqui o nosso convidado especial, Álvaro Saad, que vai conversar com o empresário Carlos Alberto Pereira, que se encontra em Brasília para falar sobre esse importante assunto. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia aos ouvintes da nossa querida cultura. É um prazer enorme estar aí comunicando com essa emissora tradicional da nossa região. Carlos Alberto, ontem a Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma política e, é claro, o assunto tem sido veiculado nos maiores jornais, nos maiores portais e sites da internet. É um assunto que realmente interessa muito as pessoas. Você, ex-prefeito de Lavras, ex-deputado, foi suplente, chegou a tomar posse como deputado. Você tem uma larga experiência sobre isso. Essa votação que foi concluída ontem, ela é definitiva? Ela já entra em vigor, Carlos Alberto? Não, evidentemente você tem a primeira discussão na Câmara Federal, aprovados os textos, né? E a redação final é encaminhada para o Senado. Só depois de transcorrido o prazo e as discussões no Parlamento, especificamente no Senado, não havendo nenhuma alteração na legislação, no texto da Câmara, pode ser aprovado. Se houver unanimidade, evidentemente, com a maioria, claro, dentro do Senado, e não houver nenhuma mudança no texto, então o texto pode ser aprovado no Senado. Se houver mudança, volta novamente para ser discutida a questão na Câmara, alguns novos destaques, né? Que é importante a gente colocar isso para a população, para os nossos ouvintes, que se interessa pelo caso. Mas um dos pontos polêmicos que a gente pode discutir, que eu gostaria de comentar com vocês. A gente sabe, Carlos Alberto, a gente tem acompanhado aí na imprensa, que é claro que não é a reforma política sonhada por todos, mas é muito difícil, num universo de 513 deputados, conseguir unanimidade. Mas vários pontos já avançaram. E uma das mudanças que aconteceu foi em relação às coligações. Você podia nos explicar isso? Como funciona o texto hoje, né? A estrutura que está em uso, o que foi praticado nas eleições que aconteceram até então, sem essa mudança da reforma política que está para ser aprovada. Antigamente, você poderia lançar até uma vez e meia por partido o número de candidatos. Ou seja, Lavras, por exemplo, você tem 17 vereadores, então você poderia lançar uma vez e meia o número de vereadores, né, por partido. E quando você coligava, você poderia dobrar esse número, ou seja, de 17 você passaria para 34 com a coligação. Qual que é a grande modificação hoje? Exatamente não querendo mais, dificultando as coligações. Passaria de 17, então, para 25, no caso específico do partido sair sozinho. E no caso do partido se coligar, né, de coligar-se com outro partido, passaria a poder lançar um número de 34 candidatos, já que o número de vereadores hoje em Lavras é de 17. São de 17, né? Bom, na realidade a mudança agora, se você coligar, você reduz, tá? A coligação, você, em vez de poder lançar uma vez e meia, você vai lançar apenas 17 vereadores com a coligação. A coligação, em vez de aumentar, você diminui. Sim, é uma forma de limitar, então, né? É uma forma de limitar. Você pode coligar 2 ou mais partidos, né? Mas, em vez de você ter um maior número de candidatos, você está diminuindo o número de candidatos a ser apresentado aos eleitores para escolha, né? Agora, uma outra coisa que foi importante, que eu acho que facilita, até mesmo se vai haver uma mudança no Código Eleitoral,
é preciso que dê também prazo suficiente para que as agremiações políticas se organizem. E o que aconteceu? Que eu acho aqui que foi providencial e eu acho que é importante. A data de filiação continua sendo como era antes. Ou seja, 1 ano o sujeito tem que estar com domicílio eleitoral. Por exemplo, você vai disputar a eleição em Lavras, para vereador, ou para prefeito, ou vice-prefeito, você tem que ter o registro eleitoral no domicílio eleitoral em Lavras 1 ano antes das eleições. Perfeito, ótimo. O que modificou? Qual que é a proposta que foi votada e aprovada na Câmara e que está sendo caminhada para o Senado? É que a data de filiação vai deixar de ser também de 1 ano, que a legislação hoje é 1 ano, você tem que estar filiado 1 ano antes, e vai passar para 6 meses. Isso significa que os partidos políticos, as agremiações políticas, vão ter mais 6 meses para preparar os seus candidatos para as próximas eleições, ou seja, para escolher os seus pré-candidatos. E, nesse caso, isso já vai valer para as eleições do ano que vem, né? O ano que vem nós vamos ter eleições para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né? Ela tem, evidentemente, você tem que estar 1 ano antes, se passar e for aprovado, tanto na Câmara como no Senado, precisa o princípio da anterioridade, ou seja, você tem que ter toda a legislação, ela para ter validade, ela tem que ter 1 ano já definido. Então, se nós tivermos a votação até antes das eleições, do pleito eleitoral, ela vai valer. Se a eleição for em outubro, então até outubro nós temos que estar com a legislação, a nova legislação eleitoral sancionada, tá? Aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, e sancionado pela Presidência da República. Se tivermos, aí sim, vai valer dessa forma. Mas acredito que sim, porque o projeto é que se faça essa reforma que precisa ser feita e já passa a valer para as eleições do ano que vem. Outro tema que é preciso fazer destaque, Carlos Alberto, é em relação ao custo de campanhas. Esse tema foi muito debatido em função desse escândalo do Petrolão, da Operação Lava Jato e tudo mais, e em função disso houve alguma modificação referente ao custo das campanhas. Que novidade que esse texto nos traz? Na realidade, eu acho que eles deram uma satisfação para a sociedade, tentaram dar uma satisfação para a sociedade, mas que não deram. O que vai mudar aqui é simplesmente que o custo da campanha não pode exceder a 70% do maior custo que foi nas eleições passadas. Olha, isso significa dizer que você pega no estado de Minas Gerais, no nosso estado, por exemplo, se a campanha de deputado federal, o maior custo da campanha federal foi de 10 milhões, deixa eu citar um valor qualquer aí, né? Sim. Ela não pode exceder de 7 milhões. Na realidade, nem todos fizeram campanha que custou o maior valor de investimento nas eleições. A grande maioria fica a 20%, 30% do valor. Então, isso aqui foi apenas o seguinte, ou eu acredito que até uma nova política para tentar dar uma satisfação para a sociedade. E com relação às doações, permaneceram praticamente da mesma forma, colocando apenas que cada empresa fica limitada à doação de 20 milhões de reais, que é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, eu acho que tentaram dar uma satisfação para a sociedade, dizendo, através dessas questões do Lava Jato, mas, para mim, ao meu ver, isso aqui não funcionou de forma alguma, porque nivelaram no teto máximo, por cima. Então, realmente, não houve grandes alterações. Mas, na realidade, existem pequenas alterações dentro dos vários emendas, destaques
né, que houve, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que inclusive está se fazendo a interpretação correta de todas elas, para que a gente possa levar aí aos nossos ouvintes com mais detalhes, melhor definição no entendimento de como elas realmente vão funcionar. O texto final está sendo preparado, né, para que se possa fazer então essa leitura. E eu espero, assim que a gente tiver a leitura final, poder voltar novamente aí à Rádio Cultura, juntamente com vocês aí, para que a gente possa levar a notícia em primeira hora aos nossos ouvintes. Isso realmente é muito bom, é claro, nós vamos ter outras oportunidades para conversar, mas antes de encerrar, nós já estamos no finalzinho do programa do Conexão Cultura. O Edson Souza nos recebeu hoje aqui para esse bate-papo, mas também eu queria fazer apenas uma colocação, porque o tempo de campanha parece que foi reduzido de 90 para 45 dias e o tempo de propaganda no rádio e na TV de 45 para 35 dias. Isso diminui também um pouco o custo das campanhas, né? Isso eu acho até importante, tá? Exatamente para baixar o custo. E muitas das vezes eu acho que 35 dias é mais do que suficiente para que as pessoas possam se inteirar da proposta de cada candidato, né? E na realidade, o que nós precisamos fazer? O caso específico de Lavras, e da região, da Grande Lavras, vamos dizer assim, eu acho que a população tem um discernimento, a capacidade suficiente para saber escolher quem são os melhores para representar a região e para representar também, evidentemente, o município, que nós vamos entrar nas eleições municipais agora, tanto na esfera do Legislativo, da Câmara Municipal, como também o chefe do Executivo. É muito importante as pessoas se inteirar, conhecer, porque infelizmente política nós sabemos como ela é. Nem sempre o que chega até as pessoas é a verdade. Mas aquele que consegue levar, muitas das vezes, de forma errônea, a estrutura política, né? Ou seja, a verdade, que não chega de forma bem transparente à população, pode deturpar, né? Quando você tem algo de interesse para a sociedade, às vezes não divulga tanto como se for como uma notícia de desgraça, vamos dizer assim. Então nós precisamos nos ater, estar sempre atento, procurando saber quem são as pessoas, quem que nós vamos escolher, quem é que pode representar de forma honesta e transparente a estrutura dos interesses, tanto do município quanto do Estado, para representar o Estado e representar, na realidade, o município no Estado e na federação num todo. Isso é muito importante. Então vamos procurar conhecer as pessoas, né? E na realidade, votando também, que é muito importante, volto a repetir, veja só, há muitos anos nós não tínhamos alguém para cuidar dos interesses da nossa cidade e da região, né? Você veja que mesmo tendo condição de colocar as emendas que nós vamos colocar no fim do ano, que vão valer por 4 anos à frente, nós já conseguimos, como a bancada nova dos novos parlamentares, e já estamos disponibilizando para o município de Lavras, coisa que nós não vimos há muito tempo, como você, inclusive, acompanhou da visita que nós fizemos à Prefeitura. Disponibilizamos para o município quase 3 milhões de reais agora. Então isso é muito importante. O quanto é importante votarmos em candidatos da nossa cidade. E são emendas parlamentares da deputada Damina Pereira
que vão atingir vários pontos da cidade, fazendo coisas importantes que há muito precisavam serem feitas, mas que, é claro, o fato de não termos um representante da cidade fazia com que isso, de certa forma, ficasse esquecido. Eu quero agradecer muito a você pela sua participação. Nós vamos ter oportunidade de conversar novamente, não só sobre a finalização da reforma política, né, e o andamento da reforma no Senado também, mas nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso e sobre outros assuntos. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter mais a sua participação, não é mesmo? Perfeito. Agradeço a todos vocês aí, a você, ao Edson, ao William, que faz a nossa técnica, e em especial um grande abraço a todos os nossos ouvintes da nossa querida cultura.